Salve miniclês, tudo certo com vocês? Pra quem achou que eu tinha parado de falar de The Walking Dead, estão muito enganados. Vim novamente nesse vídeo para falar mais um pouco sobre a série com vocês. E hoje eu vou estar fazendo a análise da 11ª temporada num geral, o que eu achei, alguns pontos interessantes, outros que não foram tantos, e olha que tem muitos pontos pra mim falar aqui com vocês sobre isso. Mas, sem mais delongas, bora falar mais um pouquinho de The Walking Dead. What is it? Bad memories. Of what? What we have, it's rare. The paranoid. When I'm right. I lost something, and I don't think it's a bad thing that I did. Então essa 11ª temporada a gente tinha saído, né, anteriormente da treta com os sussurradores e a gente chegou aqui com a treta dos Reapers. A gente vê que a personagem da Meg ressurgiu ali no começo da temporada. Haviam tido problemas com a atriz e ela retornou a personagem da Meg assim do nada. E eles trouxeram essa nova problemática que foi a questão dos alimentos ali das comunidades estarem em falta e eles precisarem comer, né? Então ela sugeriu atacar esse grupo que se chama Reapers, que supostamente haveria comida lá para sustentar ali a comunidade. A gente acompanha também o outro contraponto, que é o pessoal do Eugene, que estava indo lá para Commonwealth. Então a gente tem também ali o episódio da Connie, que foi um dos melhores episódios ali dessa primeira parte da 11ª temporada, que eu gostei muito, assim, que ele é bem terrorzão e loucão, com aqueles bichos esquisitos lá que a gente acompanhou naquela casa abandonada, que é quando ela se perde e tal. E foi bem interessante, foi bem diferente essa abordagem que eles trouxeram nesse episódio. Eu gostei bastante dessa parte. No começo ali, eu acho que quebrou o gelo do ritmo que estava vindo a temporada. E eu vou pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever aqui embaixo. Se você gosta de The Walking Dead, gosta desse universo, deixar um like aí que também sempre me ajuda. E acompanhar os outros vídeos de The Walking Dead, que pra quem não sabe eu falei sobre a 11ª temporada inteira, todos os episódios. Então tá muito legal a playlist, dá uma olhada lá se você gosta. Mas continuando, lá em Commonwealth a gente acompanha algumas problemáticas, como por exemplo ali na segunda parte, a questão da Stephanie ela ser fake, a mulher que o Eugene conversava lá pelo rádio, e na verdade ser a Maxie, a moça que ele estava conversando, porém eles trouxeram a Stephanie sendo falsa ali pra essa parte, e foi um rolê meio esquisito. Comenta aí embaixo o que você achou dessa questão da Stephanie não ser a Stephanie e essas coisas. Eu particularmente achei esquisito. Outra coisa também foi a questão da Yumiko advogada e seu irmão médico lá, que na verdade era um padeiro e ele voltou a se tornar médico depois que a Yumiko chegou lá. Tem paralelos com a HQ, porém na HQ a questão da Michonne lá com a filha dela, que foi um paralelo que eles fizeram ali, porém ficou um negócio meio desconexo, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre aqui com vocês. Eu vou estar deixando linkado aqui, se você tiver interesse de ir lá olhar, o vídeo que eu vi sobre as diferenças entre as HQs e a série, e eu fiz já desse arco de Commonwealth, então tá muito interessante, dá uma olhada lá pra vocês entender. Lá eu expliquei melhor todos os detalhes, lá ficou um vídeo mais detalhado sobre essas questões, enquanto que eu tô falando mais um geralzão e apontando algumas coisas da temporada como um todo, beleza? Então a gente acompanha um pouquinho mais a questão ali da Megan e do Negan, eles se aprofundam muito nesses dois personagens, e a gente vê que a galera ali, eles ferram os Reapers, né, nessa primeira parte, quando tem a treta deles lá, e o Daryl também tá, todo aquele pessoalzinho tá lá nesse arco dos Reapers lutando contra eles. A gente conhece também a Lia, que é a crush do Daryl, né? A gente acompanha um pouco mais essa relação deles e eles enrolam ali nesses assuntos. E a gente viu que eles matam muitos figurantes em The Walking Dead. Pelo amor de Deus, só morre figurante nessa série. Agora a gente chegando na segunda parte da temporada, a gente vê um pouquinho mais de novo a questão da Meg e do Negan, ali a interação
deles e todas aquelas problemáticas. A gente vê isso durante a temporada inteira, isso se arrastou muito, essa questão desses dois personagens. Daí fica naquela, ela vai perdoar ele, ela não vai perdoar ele e tal, e isso foi se desenrolar, foi ter o desfecho mesmo só na última parte. A gente acompanha mais o pessoal do elenco de Commonwealth, ou seja, agora meio que dividiu, essa treta dos Reapers meio que estava se encerrando nessa segunda parte, e é quando outros personagens, outras pessoas do elenco vão para a narrativa de Commonwealth, que vai se tornar na última parte o grande holoforte da temporada como um todo. Hello, I'm Lance Hornsby. Welcome to the Commonwealth. A gente tem muitas questões nessa segunda parte. Na minha opinião, essa segunda parte da temporada foi quando eles enrolaram mais algumas questões, como por exemplo, rolês aleatórios do Padre Gabriel, do Aaron e do Negan, como por exemplo naquele episódio em que eles foram naquela comunidade X, amando do Ronesby e tal. E nessa segunda parte é quando eles começam a construir o Ronesby como o grande vilãozão da temporada, que eles trouxeram isso. Eu acho que a série se diferenciou muito dos HQs nesse quesito, mas lá no outro vídeo, como eu já falei, eu explico mais detalhadamente essas questões. Eles se diferenciaram muito por sempre ter que ter esse grande vilão que é o que vai acabar com a comunidade e tal, e eles trazem isso em todas as temporadas. E aqui não foi diferente, a série seguiu pela mesma lógica, enquanto nessa segunda parte eles estavam desenvolvendo bastante o Ronesby para se tornar esse grande vilão, e várias mini tretas acontecendo ali. Outra coisa que eu gostei muito dessa segunda parte foi a interação do Negan com o Herschel Jr., o filho da Meg. Eu achei assim muito legal. Foi toda a problemática do Negan ali ainda, dele tá querendo se enturmar ali na comunidade. E igual eu já falei, teve muitas tretas entre o Ronesby e o pessoal ali das comunidades até no final da segunda parte. É quando vemos que rolou a tal da conquista ali real das comunidades. Que era o grande plano do Ronesby e tal, de dominar ali as comunidades. E ali no finalzinho também da segunda parte a gente acompanha a treta da Lia com a Meg, que ali ela não tinha sido derrotada lá no grupo dos Reapers, né? Ela consegue escapar, e é quando o Daryl vai lá e mata a Lia, quando ela tinha meio que se juntado ali com o Ronesby, né? Enfim, os dois estavam com um inimigo em comum. E o Daryl chega lá e mata ela. Assim, eu achei um pouco exagerado essa questão da Lia também, novamente, ter um grande vilão e a Lia ter aparecido só pra lutar ali com eles. Achei um pouco forçação de barra nesse quesito. E a gente chega ali na última parte da temporada, que foi essa que a gente acompanhou ali no outubro e novembro, né, o grande desfecho da série, e é quando a gente vê que eles conquistaram, né, as comunidades. E agora eu vou estar apontando algumas coisas aqui só para resumir mesmo, se você quiser um vídeo mais imersivo, eu tenho vídeos comentando todos os episódios, tá? Mas aqui é um breve resumo e o que eu achei. Então a gente começa ali a questão do acordo que eles fizeram, que não serviu de nada, porque depois que o Ronesby conquistou as comunidades, ele foi derrotado e eles fizeram um acordo, um suposto acordo, que eu achei muito sem sentido nenhum, que foi deles não dominarem, né, como Elf meio que desistir das comunidades e cada um segue sua vida. Só que depois a gente vai ver que isso não serviu de nada. Pontos importantes dessa última parte também foi a morte do Sebastian, que era um chato do caramba e morreu, né, por conta lá supostamente do Eugene. A morte do Lance, né, do Ronesby também foi muito relevante para essa parte. Mais tretas com a Pamela. Eugene é preso, né, por conta da morte ali do Sebastian, porém ele escapa no último episódio. A Yumiko advogada, no fim das contas não serviu pra nada. Tipo assim, nas HQs tem total sentido essa parte, que é a Michonne lá, né, ser advogada, e aqui não teve muita relevância isso, porque no final lá era pra ela defender a Pamela, teve aquela tretinha, mas no fim não serviu de muita coisa. A treta da Meg e do Negan também se desfecha ali com ela não perdoando ele, ou seja, ficou toda aquela treta durante a temporada inteira pra isso. Tem a questão dos zumbis modificados lá, que também foi o grande ápice, né, dessa última parte, que eles trouxeram para ser o grande
surpresa ali, os zumbis que escalam lá e tal. A Judith quase morre quando a Pamela tenta atirar lá e atira a bala na Judith. E tem aquele lance com o Daryl, tal, que foi bem legalzinho até. E no fim a Pamela é presa, igual nas HQs, né? Isso acontece a mesma coisa, porém em situações completamente diferentes. O Mercer se torna o líder da comunidade, por mesmo ele não tendo tanta relevância pra mim na temporada. O Mercer começou com um grande propósito, sendo um grande personagem, porém ele foi só decaindo, porque a série focou muito em outros personagens e deixou alguns de lado, e o Mercer pra mim foi um que eles não enfatizaram e ele se tornou meio que irrelevante ali na temporada. E chegamos ao fim da temporada, que na verdade não é fim porque vai ter as séries spin-offs lá quando acabou esse rolê. Então assim, pra mim, num resumo geral aqui da temporada, eu acho que a série pecou em vários pontos, principalmente na questão dos personagens. Parece que eles estavam focando em personagens que não precisavam ter tanta relevância aqui, e eles quiseram jogar ter episódios inteiros de personagens que não tinham tanta importância, como por exemplo o Padre Gabriel, Aaron e outras tramas secundárias que aconteciam. A treta dos Reapers também eu acho que se arrastou demais, enquanto tinham personagens muito bons e que parece que ficaram de lados e que não deram tanta importância, como por exemplo o próprio Mercer. E o Eugene também, eu acho que eles podiam ter dado um desfecho muito mais legal pro Eugene, e esses personagens têm muita mais relevância nas HQs, e eu acho que aqui na série ficaram meio largados e tal. Teve personagens também que eu acho que cumpriram com o propósito, eu acho que tiveram desfechos legais, como por exemplo a Rosita, como por exemplo o próprio Sebastian, que nas HQs ele é mais chato, mais estúpido, mas que aqui eu acho que ele cumpriu o papel bem. Eu acho que não foi algo tão delicado assim. E o Rei Ezekiel também eu acho que foi um personagem meio ok, não tenho muito o que falar dele. Eu acho que eles também nem deram tanta relevância pra ele. A Carol e o Daryl eu acho que foi legal em alguns pontos. Eu acho que eles podiam ter trabalhado melhor também a questão deles. E eu acho que é isso. Eu acho que a série, assim, eu acho que essa temporada foi uma temporada interessante até. Tirando esses pontos que eles poderiam ter melhorado em alguns personagens. E tirado algumas coisas, como por exemplo o fato do Ronesby ser esse grande vilão e depois eles jogarem isso pra mão da Pamela. Eu acho que, igual eu falei no meu outro vídeo, eu acho que nas HQs a trama de Commonwealth é muito mais interessante do que aqui na série, que eles seguiram a mesma lógica, que eles podiam ter feito algo diferente, mas que ok, tudo bem, vai ter as séries derivadas, então vamos esperar pra ver se vai valer a pena, como é que vai ser isso daí. Mas The Walking Dead acabou, então esses são os últimos vídeos que eu tô postando sobre a série. Eu vou estar deixando eu linkado também lá embaixo, minhas outras redes sociais vão aparecer aqui, se você tiver interesse me segue lá que eu sempre tô postando outras coisas. E muito obrigado galera pra quem assistiu o vídeo até agora. Não se esqueçam que eu tenho outros vídeos de The Walking Dead, então se você não acompanhou vai ver, e vai até aparecendo uma recomendação aqui pra vocês. Então não perde, bora assistir The Walking Dead se você gosta. Então não perde, bora acompanhar os outros vídeos aqui do canal. E até a próxima galera, tchau!